meus amores! E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse body com esse decote super diferenciado, fica muito lindo. E vocês podem fazer blusinha, não precisa ser necessariamente um body, tá? Lá na modelagem eu explico a vocês, mas é super fácil de fazer. Quem é iniciante consegue fazer, porque eu não embuti as costuras laterais, tá bom? Eu fiz ele duplo, fiz forrado, mas não embuti nada. Ficou bem facinho ali de fazer esse body, tanto que o vídeo é bem menor. O vídeo da modelagem é sempre maiorzinho, porque eu gosto de deixar bem detalhado aí pra vocês. Mas o vídeo da costura vai ser menor. Então eu vou deixar separado em vídeo de modelagem e vídeo de costura, como eu sempre faço. Eu utilizei o molde base que eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que todos os vídeos são ligados um ao outro. Quando eu faço modelagem e costura, deixo os links sempre na descrição do vídeo, tá? Tanto da modelagem quanto da costura, para vocês só clicarem ali e facilitar a vida de vocês. Aqui, para fazer esse body, eu utilizei 1,20 m mais ou menos de suplex, mas vocês podem utilizar meril, podem utilizar a viscolaicra radiosa, tá? Podem utilizar o Energy, podem utilizar lycra, a outra malha canelada. Vocês podem usar qualquer tipo de tecido que estique bem, porque a modelagem eu vou ensinar vocês reduzirem aí o tamanho, tá? Eu fiz alguns acertos aí, algumas modificações, mas no final do vídeo eu mostro pra vocês o que eu modifiquei. Então, pra não esquecer e pra me ajudar, vocês já vão deixando o like, se inscrevam no canal e fiquem até o final do vídeo, isso me ajuda muito. Então, bora lá modelar nosso body. Então, vou começar aqui com o molde base. Ele é um molde comum, molde base para tecido plano, tá? Não é para malha e eu vou adaptar ele para malha. Então aqui eu sempre gosto de dobrar uns 2 centímetros aqui, ó, para evitar fazer aquele papinho que dá aqui na parte da cava, tá? Isso daí é opcional, vocês vão testar aí o molde base de vocês e ver se precisa fazer isso. Então agora eu vou posicionar aqui. Eu já havia até copiado uma parte ali, mas estava esquecendo de gravar. Olha como eu vou posicionar. Com 1 centímetro aqui, olha, da parte do meu decote, um pouquinho pra fora. Ele vai estar um pouquinho inclinadinho pra fora, pra diminuir um pouco esse decote, porque, né, como é pra tecido plano, aí pode ficar grande esse decote, eu quero ele mais certinho. E aí, ó, aqui precisa bater certinho, olha, na parte do papel reto, ó, na parte reta. Ele vai ficar um pouquinho inclinado, tá? Então, ó, desse jeitinho aqui, e aí eu vou copiar o meu molde. Marquem a parte do busto, ó, a altura do busto direitinho. Aí a altura do busto mudou um pouco aqui, como eu mexi na parte da frente, né, a altura não, a largura, ó, ele ficou com 9. Então eu vou acertar aqui, ó, então vai ser aqui. Sempre saibam, né, direitinho aí qual a largura da medida do entreceio de vocês para marcar direitinho. Porque aqui no molde base já tá a altura do busto e a largura do busto, que é a medida do entreceio, tá? Então vai ser aqui direitinho, 9,5. Agora a gente vai aumentar aí esse body. Se vocês quiserem fazer blusinha, dá pra fazer a blusinha com esse decote. Então, como a gente vai trabalhar com malha, eu vou reduzir um pouquinho pra não ficar muito largo, tá? Eu vou trabalhar com o suplex, que ele estica tanto pra lateral quanto, né, na altura. Ele estica dos dois lados. Aí vocês precisam observar isso no tecido de vocês. Tem a viscolaicra, que ela estica só pra lateral, só pra um lado. O outro lado ela não estica. Então, vocês vão tirar apenas nas laterais. Na altura já não pode tirar, tá bom? Senão vai ficar apertado, né? Vai ficar justo aí a parte de baixo, se for fazer body ou calça. Então, eu vou tirar aqui na parte da cintura, ó, 2 centímetros. E aqui na parte da cava eu ia tirar 2, mas eu vou tirar só 1,5, porque eu já diminuí aqui nessa parte. Eu tô achando que vai ficar muito justinho. Deixa eu conferir aqui com quanto vai ficar essa cava. Ó, essa cava vai ficar com 22 centímetros. Eu acho que aqui tá bom, mas se ficar um pouquinho larga, eu ajusto depois. Então, ó, isso aqui eu diminuí da cintura. Aqui na altura da blusa eu vou subir um pouquinho, porque ela tá na altura da cintura. Como meu suplex estica também na altura, eu vou diminuir aqui 1,5 nessa altura.
Então, se vocês quiserem fazer só a parte da blusinha com esse decote que eu vou ensinar, vocês podem fazer que vai ficar bonitinho. Eu também depois vou fazer blusinha pra mim. Vou ensinar aqui a parte do decote e depois eu passo pra parte de baixo, que é a do body. Então, eu vou descer aqui mais ou menos pra esse decote, é opcional, tá? Vocês vão ver aí que fica melhor pra vocês. 6 centímetros. E aí eu vou esquadrar aqui. Ele vai, olha, sobrepor. Essa parte de cima vai sobrepor a de cima, que a gente vai fazer um recorte, tá? Vai ser com recorte. Então, a partir daqui da minha cava até em cima, eu coloquei com mais ou menos 12 centímetros, olha, de 11 a 12 centímetros aqui, tá? Pra me marcar. E pra essa marcação aqui, eu vou descer o máximo que dá aí pro meu decote. Vou colocar 16 centímetros. Não pode descer demais, senão vai ficar parecendo o busto, tá? Quem quiser descer menos pra altura do decote, pode descer menos, porque senão vai ficar muito decotado. Eu gosto assim. Pode usar essa régua aqui, pode usar a régua de quadril. Nessa posição aqui, eu vou ligar desse ponto até esse ponto aqui. Podem ligar a mão livre se quiserem, mas eu acho que com a régua fica mais certinho. Ó. Vai ser isso aqui, tá? A primeira parte. Essa parte é que vai ficar por baixo. E nessa marcação que eu fiz aqui de 6, eu vou até descer um pouquinho mais, ó, vou descer 7. Observem que eu vou descer aqui mais 1 centímetro, eu quero descer um pouquinho, porque ainda vai ter costura, né? Essa aqui que eu fiz, que eu desci os 7 centímetros, eu vou fazer a marcação pra baixo. Então, eu vou decidir aqui aonde ela vai bater, ó. Ela vai bater com 8 centímetros aqui, nessa parte aqui da minha cava. Então, essa já vai ser o contrário, ó. Essa vai ser pra cima, tá, ó. Pra ficar bem certinho aqui. Essa já vai ser pra cima. O que eu vou fazer aqui? Antes da gente recortar, a gente vai ter que passar com a carretilha e passar essa parte de cima pra outro papel, tá? Vamos ter que ter mais uma parte daqui de cima. Agora aqui, ó, eu vou diminuir. Eu vou tirar um pouco do pescoço que tá agarrando ali, que tá bem juntinho do pescoço. Eu entrei 2 centímetros. E como esse decote é do meu molde base original, eu vou descer um pouquinho, tá? Vou descer aí uns 2 centímetros a 3. Lembrando que esses valores são opcionais, tá? Vocês vão fazer, vão testar e vão ver o que é melhor pra vocês. E vou refazer aqui o meu decote, olha. Agora a gente vai botar o papel aqui embaixo e vai retraçar essa parte de cima aqui. Então aqui eu vou posicionar o papel certinho por baixo, olha, da onde eu vou copiar, bem no esquadro, pra não ficar torto depois. Vou alfinetar. Agora eu vou copiar, é só passar a carretilha em cima desse daqui que ficou pra cima, olha, nesse aqui e essa parte toda aqui do decote. Então, essa aqui é a parte de cima, tá? Já tá pronta e é só recortar depois. Aí vocês escrevam no molde tudo direitinho, mas eu vou fazer isso depois. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Depois a gente recorta tudo isso aqui. Essa parte de baixo eu já vou fazer reduzindo, tá? O tamanho já. Então, a gente vai começar a trabalhar a partir dessa altura de vermelho aqui, que eu subi 1,5. Então, eu vou colocar o meu quadril com 18 centímetros. Geralmente é 20, mas eu vou colocar com 18 para reduzir, né? Aquele caso da altura que eu falei, né? De redução. Fazer esse risco aqui de preto. Essa aqui vai ser a altura do meu quadril, que eu coloquei com 18. Eu diminuí 2 centímetros. Lembrando que vocês só podem reduzir se o tecido de vocês esticarem na altura, tá? Se esticarem também na altura e largura. Se esticar só na largura, não pode diminuir, senão vai dar errado, vai faltar tecido, tá bom? Lembrando aí, senão vocês podem fazer, errar e falar que eu ensinei errado. Então, vamos lá. E agora, a gente vai marcar também a altura do gancho. Vou medir a altura do gancho, normalmente, sentada em uma cadeira e a partir da minha cintura até bater no banquinho ali, na superfície lisa do banquinho. Eu não vou diminuir na altura do gancho, porque eu não quero esse body pegando demais, tá? Então, eu coloquei na minha altura normal, não acrescentei e nem tirei nada.
E agora a gente vai para as larguras aqui. O meu quadril dividido por 4 dá 26. Eu vou diminuir 2 centímetros. Então, vocês precisam testar qual a elasticidade que vocês têm do tecido. Se for uma viscolaicra, né, uma radiosa, um suplex, 2 centímetros dá para diminuir. E se bobear, depois ainda tem que diminuir mais. Mas se for um outro tipo de tecido, aí vocês precisam saber, né? Precisam testar. Diminua um pouco menos para depois ir ajustando, tá bom? Porque isso depende muito da elasticidade do tecido. Aqui eu tô falando em questão de suplex e radiosa, tá? Se vocês forem usar a viscolaicra, radiosa e o suplex. A lycra também, tá? A lycra, o energy também pode ser, tirar esses 2 centímetros aqui. Então, eu coloquei com 2 centímetros a menos. E aí, aqui, ó, a partir da minha cintura aqui, eu vou ligar com uma reta. Podem ver que fica um bico. E aí, vocês vão fazer o que aqui? Vão, ó, amenizar esse bico, tá? Essa entrada que deu, ó. Façam a mão livre, ou podem encaixar a reguinha aqui, ó, que dá certinho também, tá? Pode ser dessa forma. Ó, já tirou esse bico que dá aqui. Agora a gente já tá com a parte marcada aqui da altura do gancho. E eu vou aqui fechar, ó. Fechei com uma reta também. Tudo que der assim, esses biquinhos, olha, é só vocês ajeitarem aqui certinho. Nessa parte aqui da altura do gancho, é onde eu vou determinar a largura que eu quero da calcinha do body, tá? Então, eu coloquei com 4 centímetros. Eu quero 4 centímetros porque eu acho que é o suficiente. Tem gente que coloca com 3, mas eu vou fazer forrado, vai perder 1 centímetro de costura. Tá? Então, eu vou colocar com 4. Se vocês quiserem colocar mais larguinho, podem colocar, mas eu acho que 4 centímetros é o suficiente. O que vai mandar, se ele vai ficar muito cavado ou não, é isso aqui, tá? É isso aqui, nessa parte aqui que a gente vai fazer. Então, agora, eu vou pegar a parte do meu quadril aqui, ó, daqui desse vermelho até aqui, e vou dividir ao meio. Se eu coloquei com 18, vai ficar 9 centímetros. Então, vou marcar com 9. E vou ligar com uma reta aqui. Vou marcar de vermelho para diferenciar. Ó, tá marcado o meio. A partir daqui até aqui, eu vou ligar com uma reta. Porque aí a gente vai determinar se quer muito cavado, pouco cavado, tá? Ó, liguei com uma reta. Se vocês quiserem deixar assim, pode deixar, mas vai ficar muito, né, muito aberto. E aí, se vocês quiserem, ó, dividam ao meio e podem vir marcando aqui, ó, para poder cavar mais. Vou fazer aqui com a régua, tá mais fácil, ó. Dividir ao meio aqui, e aí vocês entrem no valor que vocês acharem melhor. Aqui eu acho que eu até cavei demais, eu vou entrar menos, porque na hora de costurar ainda vai perder 1 centímetro, né? Então, ó, entrei 2, e aí eu vou ligar daqui até aqui com essa curva, ó. E daqui até aqui, tá? Ficou mais cavadinho, ou vocês podem fazer menos cavado, podem entrar 1 centímetro, tá? E cavar menos aqui. Ó, vocês podem cavar menos. Tá vendo? Já ficou menos cavado. Mas eu quero assim, eu ia até cavar demais aqui, eu acho, se eu botasse com 3 centímetros. Vou ver, se ficar muito eu diminuo. Mas aqui nessa parte de baixo eu vou crescer um pouquinho, porque eu ainda tô achando um pouco curto. Eu medi da parte mais alta do ombro até aqui, eu tô achando que vai ficar um pouquinho curta essa parte, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho só por precaução. Vou aumentar em uns 3 centímetros nessa parte aqui. Mas se eu achar 4 centímetros aqui de largura, a mesma largura que eu coloquei, que aí vai zerar aqui. Aí eu vou cortar aqui, tá bom? E agora eu vou recortar esse molde. Se ficar grande demais, eu retiro. Eu vou mostrar pra vocês se precisou retirar esse tanto que eu cresci aqui ou não. E agora aqui em cima eu vou recortar nessa parte aqui, porque essa aqui a gente já copiou. Aí vou recortar aqui, ó. Aqui no molde já fica marcado mais ou menos aonde vai bater aquela parte de cima que a gente copiou. Olha só, essa parte da frente, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai bater aqui em cima dessa marcação, ó. Tá vendo? Isso aqui. E aí, vai ficar esse decote aberto aqui. Isso aqui é cortado na dobra, esse aqui na dobra. Então, a gente sempre precisa colocar tamanho do molde, tudo direitinho, tá? Qual modelo você fez, pra que tecido você fez, pra não se perderem depois.
Agora a gente vai fazer a parte costas desse body. Eu vou posicionar meu molde base das costas. Vou posicionar aqui em cima. Ó, fazendo aquela inclinaçãozinha, igual eu fiz, pra diminuir 1 centímetro do decote. Agora eu vou copiar o decote. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir 1,5 aqui. E a partir daqui vou descer os 18 centímetros do quadril, que é 20, mas eu diminui 2. E vou diminuir a altura do meu gancho, sem acrescentar e sem tirar. Mas que no final eu acabei acrescentando, né? Então, vou fazer aqui um risco de preto para diferenciar. E aí, na largura eu diminuí também 2 centímetros, que seria com 26, eu coloquei com 24. Vou ligar da cintura até a altura do quadril, vou ligar com uma reta. Ah, vou diminuir aqui também, já tinha até esquecido, olha. Vou diminuir aqui também 2 centímetros e aqui 1,5, que eu diminuí lá na frente, né? Então, ó, vou ligar com uma reta. E agora eu vou ligar aqui, ó, que eu liguei até errado. Agora sim, vou ligar da cintura até o quadril. Ó, vai ser esse de vermelho aqui, tá? E aí eu dou aquela quebradinha nesse biquinho aqui. E marco com uma reta aqui, na altura do gancho. Vou entrar os 4 centímetros aqui, é a mesma coisa. Vou dividir ao meio da cintura até o quadril. Vou marcar aqui com uma reta. E vou ligar até essa marcação, até os 4 ali. E a mesma coisa que eu fiz na frente, eu vou fazer aqui. Ó. E aí vai ficar essa reta, divido ao meio. Eu vou dividir ao meio. E vou entrar os 2 centímetros, que eu havia entrado muito antes. E vou, ó, fazer aquela curvinha. Zerar aqui. E vou descer aqueles 3 centímetros que eu desci na frente, tá? Só que, vocês vão ver aí, eu vou descer pra poder conferir e ver o que tiver que tirar depois eu tiro, como eu disse antes pra vocês. Tem que tirar 2,5 do ombro aqui também. Se eu tirei na frente, eu tenho que tirar nas costas. E vou descer um pouquinho esse meu decote, vou descer mais 2,5. Vou fazer uma linha no esquadro aqui. E aí, refaço esse decote e vou recortar. Tô achando que esse decote das costas aqui vai ficar um pouquinho largo. Depois eu vou ter que tirar um pouquinho mais, ó. Na hora que eu costurar, ele vai finalizar com 9. Ele tá ficando na largura do tecido plano. Então, como que eu faço aqui? Vou mostrar aqui o pulinho do gato pra vocês. Eu tô vendo, já no olho aqui eu já vi que no suplex vai ficar largo nas costas. Além de eu perder 1 centímetro de costura aqui, porque eu não vou cortar na dobra, vai ter costura aqui nas costas, eu prefiro. Se vocês tiverem tecido pra cortar na dobra, podem recortar. Eu vou tirar aqui 1 centímetro. E aí eu vou pegar minha régua e vou zerar cá na cintura. Vou zerar aqui na cintura. Vou botar nesse 1 centímetro e zerar aqui. Ó. Tá vendo? Então, quando eu recortar, eu vou vir cortando, ó, meu decote e cortar isso aqui. Tá? Fazendo bater aqui bem certinho. Vou até descer mais pra zerar mais certinho aqui, ó. Zerou aqui certinho, tá? Pra ficar bem nos quadros certinho. Isso aqui é uma das opções que a gente não tem quando faz com a própria blusa, né? Com a outra roupa, utilizando a blusinha em cima. Aqui no papel a gente tem como diminuir, a gente tem como fazer preguinha pra não ficar muito largo, né? Eu vou medir também lá, eu vou recortar isso aqui e vou medir lá o decote da frente. Eu falando, eu lembrei, olha. Eu vou retirar um pouquinho também no decote da frente pra não ficar muito largo. Vai ficar isso aqui, a parte das costas. Se quiserem cavar mais as costas, fazer um arredondado grandão aqui, por ser suplex, vai até ficar bonito. Podem fazer também. Eu vou tirar 1 centímetro e colocar no esquadro aqui certinho, zerar aqui embaixo. Ó, 1 centímetro. E vou zerar aqui, onde fica bem retinho, olha, bem certinho. Porque eu vou ter que ajustar aqui um pouquinho para não ficar muito grande. Ou vocês podem fazer preguinhas aqui, ó, pequenininhas.
Tá vendo? Ó, várias preguinhas, mas aí vai mexer um pouco aqui, tá vendo? Então é melhor fazer isso aqui, tirar aqui, botar nos quadros. E a mesma coisa aqui nessa parte do decote. Deixa eu ver quanto tem aqui. Ó, vou tirar aqui 1 centímetro também. Vou tirar 1 centímetro. E zero aqui. E aí recorta, ele vai ficar nos quadros certinho. Ó, recortei. E essa parte aqui também. Isso aqui é só pra diminuir, tá? Que eu vou precisar, senão vai ficar largo o meu decote. Outra coisa que eu vou falar com vocês, tanto frente quanto costas, essa aqui é a parte da frente, né? Eu dividi a altura do quadril ao meio. Então, a altura do quadril é daqui a aqui. E aí eu dividi ao meio. Vocês podem tanto colocar mais pra cima, pra ficar mais decotado lá em cima, ou descer um pouquinho aqui pra ele ficar mais fechadinho, tipo shortinho, tá? Então, isso aqui é opcional. Eu coloquei no meio, eu acho que eu até vou subir um pouquinho depois. Eu vou recortar primeiro e vou ver como vai ficar. Ó, eu costurei o body. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, passo a passo da costura direitinho. E vou corrigir umas coisas aqui com vocês. Essa parte de cima aqui, na hora que eu recortei, eu teria que ter, ó, colocado, feito uma dobrinha aqui, ó, nessa parte que vai ficar aqui, ó, acima do busto. Aqui são os ombros, aqui é o decote. E essa parte aqui, ela ficou folgada aqui, tá? Por quê? Porque eu não fiz esse ajuste, ó. Teria que ter feito pelo menos essa dobrinha aqui. E aí, ele ia ficar menor nessa parte, tá? Então, isso precisa corrigir antes de vocês recortarem, porque é malha, tá bom? E o que que eu fiz, então? Eu tive que fazer o quê? Costurar do jeito certinho e tive que bater uma costurinha aqui. Aí depois eu coloco um botãozinho aqui e outro aqui pra tampar essa costura que eu fiz, tá? Essa parte de baixo, ó, ela também vai ter que mexer, tá? Eu acrescentei 3 centímetros, olha que eu acrescentei 3 centímetros, coloquei a mais tanto na frente quanto nas costas. Mas vai ser o seguinte, na parte da frente, a gente vai acrescentar só 2. Eu falei pra acrescentar 3, mas eu vou tirar 1 centímetro daqui, tá? Então, ó, vou tirar 1 centímetro. E na parte das costas, eu vou acrescentar mais um pouco. Aqui eu tinha acrescentado 3, acrescenta aí uns 6 centímetros, tá? Essa parte de trás. Aí vocês vão testar. Ou pode deixar os 3 centímetros aqui e coloca 6 aqui a mais, pra vocês testarem na hora de fechar, porque eu vou colocar com um botãozinho. E se ele ficar muito pra baixo, bem pra baixo, não dá. O botão fica abrindo, sabe? Fica puxando. Então, pra ele não ficar repuxando, ele tem que vir um pouquinho mais pra frente. Então, essas são as correções aqui. Pra mim, o restante ficou ótimo, ficou certinho, tá? Então, no próximo vídeo eu trago aí o passo a passo da costura, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o vídeo da costura. Tchau!